Não sei você, mas eu tenho percebido que cada vez mulheres têm assumido posições de influência em nossas sociedades, em todas as áreas. E hoje nós queremos conversar sobre mulheres influenciando na política. Para vocês terem uma ideia, aqui em Curitiba nós temos 38 vereadores. Desses 38, 12 são mulheres. E você acredita que isso é um marco histórico? 38 vereadoras. Mas antes de apresentar a pessoa que está aqui comigo, eu quero te fazer um convite. Curta esse episódio, compartilha com uma amiga e se inscreva no canal para que esse episódio vá cada vez mais longe. E também quero ouvir de você, de qual cidade você está escutando esse episódio. Coloque aqui nos comentários em qual cidade que você está. Sem mais delongas, eu tenho aqui comigo uma mulher muito importante, uma vereadora da nossa sociedade, para esclarecer alguns pontos aqui para nós. Carlise, seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria tê-la aqui conosco. Olha, Mirtz, a alegria é minha de estar aqui nesse programa que já comemorou 1 ano, né? De dentro para fora, com tanta cura, com tanto movimento aí, fazendo com que as pessoas se conectem com si mesmas e com as pessoas. E que tenham a possibilidade de se melhorar a todos os dias. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e espero contribuir um pouquinho com a minha história. Vai contribuir sim, Carlise, que é uma satisfação, numa agenda tão corrida como a sua, você tirar um espaço para conversar com a gente, que é uma área de tanta influência e tão necessária para nós, mulheres, conhecer um pouquinho mais sobre política, como funciona, como que a mulher pode contribuir. Muitas vezes vem me perguntar assim, Mirtz, agora você vai ser candidata a algum cargo público? Eu digo não, mas é necessário nós, como mulheres, conhecer como que se aplica a política no dia a dia. E você, muito prontamente, esteve aqui conosco para trazer essa novidade, essa notícia e conhecimento para as nossas ouvintes. Muito obrigada. Imagina, Mirtz, olha, para mim é uma alegria, né? Falar de política, como você falou, a primeira pergunta que surge, você vai ser candidata? A primeira coisa quando a gente fala, venha participar, né? Eu faço parte, estou vereadora de Curitiba, estou presidente do PL Mulher Paraná, um movimento, né, feminino liderado pela dona Michele Bolsonaro, que vem fazendo esse chamado para que as mulheres venham participar da vida política. E o que é esse chamado? O que é fazer com que as mulheres venham participar da vida política? A gente sabe que nós temos uma cláusula de barreira aí que tem que ser enfrentada, que são as cotas. Né? Se não tiver as cotas de candidaturas femininas, nós não conseguimos colocar uma chapa de um partido na disputa eleitoral. E os partidos vinham com essa dificuldade muito grande de completar essas cotas. E surgiu as famosas candidatas laranjas, né? Provavelmente a gente já ouviu falar muitas vezes nas candidatas laranjas e que acabam derrubando chapas inteiras. Vira e mexe a gente vê uma polêmica de fulano foi cassado porque descobriu que no partido teve uma fraude eleitoral com as candidaturas femininas. E pensando em tudo isso e vendo a necessidade desse novo momento que o Brasil vem vivendo, a gente percebeu que não basta uma ou outra mulher romper essa barreira, né? Por mais que nós temos várias mulheres que já vieram pavimentando o caminho para que outras mulheres venham protagonizar na vida política, nós percebemos que não adianta você querer empoderar as mulheres. Quando você fala em empoderar uma mulher na política, você pode colocar a mulher no principal cargo deste país. Se ela não estiver capacitada, ela não vai conseguir desempenhar sua função. Assim como não adianta empoderar uma mulher e colocar ela dentro de um centro cirúrgico. Se ela não tiver o conhecimento da medicina, ela não vai conseguir desempenhar bem essa função. Em qualquer área da sua... Qualquer área. Qualquer área. Então, assim, a política, ela é uma ferramenta transformadora. Ela é uma ferramenta
poderosa, é uma ferramenta abençoada. É isso que a gente tem que entender. E por muito tempo a gente escutou o quê? Político é tudo ladrão, política não presta, eu não gosto de política, política não é lugar de mulher. Aí eu falei, peraí, mas por que política não é lugar de mulher? Sendo que a gente acorda, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, a gente respira política. Se a economia do nosso lar é política, o transporte escolar do nosso filho, o transporte nosso para o serviço é política. A escola dos filhos? A saúde, a infraestrutura, o saneamento básico, tudo é política. É verdade. Como que a gente vai falar que a gente não gosta de política? Mirtz, a gente percebe que a gente foi enganado por muito tempo. E, lógico, os homens foram pavimentando o caminho. Por quê? Porque as mulheres ficavam, muitas vezes, com as funções dos lares, buscando até um protagonismo nas carreiras, mas entendi que naquele momento, aquele espaço, que é o espaço político, não era um espaço feminino. E a gente percebe, como tudo na vida, como na família, como na sociedade, quando um homem e uma mulher de bem se unem, a força da criação se revela. É ali que Deus se revela. E a política, ela tem que ser usada dessa forma. Homens e mulheres trabalhando juntos, lado a lado. Adoro essa tua fala. Homem e mulher trabalhando junto, lado a lado. Lado ao lado, a criação se revela. É lindo de ouvir. É lindo. E não é um poema, não é uma frase de impacto. Observa aonde homens e mulheres estão juntos, querendo a transformação, querendo o bem comum. Nós temos que diferenciar pessoas, candidatos que vieram ao longo da nossa história política, dentro do município, dentro do estado, dentro do país, com projeto de poder. Quando eu tenho um projeto de poder, eu quero chegar no poder a qualquer custo. E eu não quero chegar no poder para ajudar as pessoas, eu quero chegar no poder para realizar algo meu. E nós tivemos muitos políticos, e ainda tem, e a culpa daí vem do eleitor, que tem que buscar mais informações de quem ele está elegendo, de quem ele está colocando como representante dele. Então, assim, quando eu falo que eu estou vereadora, eu não sou vereadora. Eu estou passando pela Câmara Municipal. E se os meus eleitores que votaram em mim, que me colocaram como representante, entender que tem uma pessoa melhor, tá tudo certo. Isso é democracia. O que eu tenho que entender é que os cargos não são para ser perpetuados. E sim, eles têm que ser ocupados da melhor forma possível. Eu concordo. Para o bem do povo. Completamente. Porque através de um projeto, né, quando eu estou ocupando um espaço de poder e de decisão, como é um cargo de vereador, eu, através de um projeto, eu posso impactar a vida de quantas pessoas? Muitas, numa cidade inteira. Eu estou como representante também e presidente da Procuradoria da Mulher, que tem... Mas é dentro da... Dentro da Câmara. Dentro da Câmara, nós temos a Procuradoria da Mulher. Mas como que seria essa questão? A Procuradoria da Mulher, na verdade, ela é a mesma função dos vereadores. Qualquer vereador pode buscar essa função, que é fiscalizar. Mas a Procuradoria da Mulher, ela vem com a função, Mirtz, com um trabalho direcionado ao serviço público oferecido às mulheres vítimas de violência, principalmente as mulheres vítimas de violência. Então, nós temos mulheres vítimas de tráfico, nós temos mulheres vítimas de violência doméstica, nós temos mulheres vítimas de violência patrimonial, nós temos mulheres vítimas de fake news. São vários tipos de violência, mulheres vítimas de violência de gênero na política. E a Procuradoria, ela recebe essas mulheres, tanto da sociedade quanto as vereadoras eleitas, recebe a denúncia e acolhe essa mulher. Como que essa mulher praticamente faria isso? Tem uma demanda de uma solicitação. Como ela faz isso? Existe disque denúncia? Vai direto na Câmara? Tem. Hoje nós temos o 180, que através do 180 você pode denunciar um momento, né, um flagrante de denúncia de vítima de violência. Essa mulher também, através do 180, ela pode buscar os canais que ela pode buscar, a ajuda. Aqui em Curitiba, nós temos um serviço que é de excelência.
que é a Casa da Mulher Brasileira. Ah, sim. Então, assim, é lógico que a Procuradoria da Câmara não tem tanto serviço. O nosso serviço fica exclusivamente em fiscalizar algo que raramente não deu a continuidade. É uma mulher que, por exemplo, eu chego lá na Casa da Mulher Brasileira, fui buscar ajuda e não recebi ajuda. Aí Você ela recebia o chega pra atendimento você. público. Aí ela chega lá para mim e fala assim, procuradora, eu busquei ajuda da Casa da Mulher Brasileira e não fui atendida. Aí a gente, ô, Casa da Mulher Brasileira, por que você não atendeu? Ah, então você fiscaliza, na realidade, O serviço público, o serviço voltado público. para as mulheres. Mas você está me dizendo que quase não tem trabalho com isso, de tão bom que é o De serviço. tão bom que é o serviço. Olha que coisa A boa. Casa da Mulher Brasileira de Curitiba é referência, assim como a Patrulha Maria da Penha. Mulheres que têm o botão do pânico, elas têm ali o serviço, né, constantemente monitorado pela Patrulha Maria da Penha, que é exemplo para o Brasil. Então, lógico, o que restou para a Procuradoria? É acolher alguns outros casos. Nós temos casos de violência, que é o tráfico humano, mulheres que são vítimas de uma suposta proposta de trabalho, e na verdade é só para... Né? Parece que isso só é em filme, né? Não. Cresceu muito em Curitiba. E nós temos um órgão hoje dentro do Estado que só cuida disso. De tanto que cresceu, infelizmente. Mas, assim, aí acaba não chegando tantos casos na Procuradoria. Acabam indo mais na Casa da Mulher Brasileira, buscando mesmo a promotoria, buscando o serviço da polícia, porque é um serviço mais emergencial. Às vezes a família, minha filha foi para uma proposta de trabalho e não era. Então, mas acontece de chegar. E quando chega, a gente orienta. Então, a Procuradoria hoje, ela acolhe, recebe, entende o que está acontecendo e encaminha. Às vezes chega uma mulher lá, olha, me separei, meu marido não paga mais a pensão do meu filho. Isso é na Casa Brasileira? Não, às vezes na Procuradoria chega isso. Aí o que a gente fala? Isso não é caso da Casa da Mulher Brasileira. Por quê? Porque é um caso só de uma violência patrimonial que ela vive em vulnerabilidade social, ela não tem condições de pagar um advogado, a gente encaminha para a defensoria. Então, depende, o tipo de violência a gente acaba direcionando. Mas, quantas funções, hein, Carlice? Bastante. A violência de gênero é natural. Nós temos a maior bancada feminina da história de Curitiba. Pois é. Então, o que acontece? Às vezes, o que nós temos que diferenciar da violência política de gênero e a divergência de opinião. A partir do momento que eu sento numa cadeira... Carlice, eu acho que é bem importante você ressaltar isso, porque isso gera uma dúvida. O que é uma diferença de opinião e algo que, de repente, possa prejudicar de fato alguém? Mirtz, eu só quero fazer uma retrospectiva aqui do que eu falei, que é assim, a gente fala que essa é a diferença de uma mulher que ela está preparada ou se preparando para ocupar um espaço de poder e de decisão e está protagonizando de uma mulher empoderada. Justo. Uma mulher empoderada, ela chega e ela vai lá, sobe na tribuna e qualquer divergência, eu defendo a legalização das drogas. Aí um vereador fala, não, vereador, esse teu projeto é horrível, não pode. Ai, violência de gênero. Só falaram isso porque eu sou mulher. Não. Nós temos que saber a diferença, essa importância, e que é isso que a gente vem trabalhando nas mulheres, esse despertar pro lado político, esse despertar para que ela entenda o que é a candidata. Eu não quero ser candidata. Tá tudo bem. Mas você tem que entender de política para que você possa escolher bem a sua candidata. Olha, essa questão que você levantou agora é uma questão super importante. Se isso é realmente uma violência de gênero ou só uma divergência de opinião? Exatamente. Então, eu chego lá na Câmara, eu estou defendendo um projeto. E algum vereador, um homem, discorda de mim, ele discorda do meu projeto, isso não é violência de gênero. Isso é uma divergência de opinião. Concordo, justo. E eu tenho que entender que a partir do momento que eu sentei numa cadeira de espaço de decisão, eu sou mais uma representante do povo.
E se eu estou num país democrático, eu tenho que aceitar a tua opinião. Você não precisa concordar com o meu projeto. Concordo também. Agora, quando você, né, nós duas estamos aqui e estamos querendo colocar uma opinião nossa, colocar o nosso posicionamento, e um vereador corta a nossa fala, e uma vez, pode acontecer, às vezes cortou, mas assim, no segundo dia, vereador, uma parte, não dá. Vereador, eu gostaria de colocar minha manifestação. Não deixa. Aí sim, quando estão impedindo a mulher de se posicionar. Olha, que interessante isso. Então, são coisas diferentes. Nós temos que estarmos capacitadas para sabermos até onde tem o abuso e até onde não tem o abuso. Isso também pode se levar para qualquer área da sociedade. Claro. Para qualquer área de influência da mulher, ela entender se aquilo é somente o papel, a função dela que ela está desempenhando, ou realmente uma violência de gênero contra ela. Não tenha dúvida disso. Olha, infelizmente, nossa, que interessante teve isso, alguns Carlice. casos da Lei Maria da Penha que foram distorcidos. E eu sempre falo, eu sou uma mulher feminina, não sou feminista. Não sou feminista, me declaro feminina, não sou feminista, não quero nunca, nem me aproximei nunca de ser uma feminista. Eu caminho lado a lado com homens de bem. Eu não tenho problema nenhum. Eu sou resultado do trabalho de grandes homens que me apoiam, que me incentivam. Um deles é meu marido, que ele às vezes é o meu maior crítico. Olha, não gostei da tua fala, pare de gesticular muito com a mão. É uma pessoa que está... Não é uma crítica destrutiva, não está me destruindo, ele está me construindo todos os dias e está me incentivando todos os dias a ser uma representante melhor. Olha, eu não gostei daquela frase tua no posicionamento. Eu acredito, estava assistindo o teu último podcast, Carlice, e gostaria que você fizesse tal coisa. Por quê? Porque eu sei que ele estuda essa área, eu sei que ele se dedica, ele vai lá, assiste... Eu vou entender como ruim? Não, é um feedback. É um feedback que me constrói, que me ajuda, que incentiva. E se uma amiga fizer a mesma coisa com você, você vai aceitar. Tá tudo certo. Então, se teu marido falar não tá tudo certo. O que tá errado? O que tá errado, exato. Sabe? E a gente tem, às vezes assim, agora falando, nossa, aquele teu cabelo tá horrível. Ai. Nossa, você fala errado, você faz tal coisa e tal. Então, o que... A gente entender essas pequenas nuances... Porque senão vira uma bagunça, né? Vira mimimi. Vira mimimi. E a gente passa a ser, o tempo todo, uma vítima. E mulher não tem vocação para ser vítima. É verdade. Mulher tem que brilhar. Mulher, ela veio com esse dom de acolher, de gerar, de construir. Olha, a mulher coloca a vida. Mulher a gente sabe que, um exemplo, o câncer de mama. Sempre falam do câncer de mama, câncer de mama. Nós sempre observamos que a maioria das mulheres que enfrentam uma doença, né, geralmente o câncer de mama, o primeiro medo da família é ficar sem o pilar do lar. Se você perguntar para quase todos os homens que não suportaram a carga, eles abandonam antes para não serem surpreendidos com a falta. Entendi. Então, na verdade, quando fala assim, os homens abandonam as mulheres, tal, não sei o quê. Na verdade, às vezes eles fogem. Eles fogem de tanta dor, porque eles não suportam. O que nós suportamos, às vezes, eles não suportam. Muitas vezes a gente não pensa por esse ângulo, porque, assim, a gente tem que observar que nós viemos com esse dom natural. É verdade. Nós colocamos os homens no mundo. Então, assim, é aí que eu falo que a força da criação se revela. Quando a gente para de se ver como vítima e a gente começa a se enxergar como uma pessoa que é uma ferramenta de transformação. Não fala que, na Bíblia que uma mulher, ela edifica seu lar? Sim. E várias mulheres, elas podem edificar seu município, sua nação. Por quê? Porque mulheres que se apoiam são mulheres que brilham. Mulheres que têm coragem, mulheres que não se comparam, né? Mulheres que não se comparam. Carlice, ela fala de propriedade de causa, ela é formada em Direito. Vamos falar um pouquinho, mas antes de falar um pouquinho da Carlice, eu quero, a teu ver, já que nós estamos aqui, ela já conta um pouquinho da história dela. A teu ver, Carlice, por que a mulher não se envolve na política? É por qual motivo? A teu ver?
Mitz, como eu estava falando, eu vejo assim, tem vários motivos. Tem a mulher que ela tem medo pela, talvez, falta de propriedade, falta de conteúdo ainda, incentivando. Será que não é medo também de exposição? Claro que sim. Não é fácil, não é fácil. Eu não vou mentir aqui para ninguém, não. Que sair da plateia, da arquibancada, onde eu estou ali observando, né? Criticando de tudo que é jeito e forma. Às vezes até uma mulher que teve coragem, né? Porque a gente já viu muitas áreas que a mulher, assim, a própria mulher critica a outra mulher. Sem conhecimento de causa, né? Nós somos 52% das eleitoras. Quantas mulheres votam em mulher? Não estou falando que movimento aqui feminista, não. Mulher tem que votar em mulher, não. Sim, só para entender, certo? Por quê? Porque às vezes a gente não sente segurança na mulher que está nos representando. Por quê? Porque às vezes ela não tem a capacitação. Não é capacidade. Capacidade todas nós temos. É a capacitação. E que às vezes os partidos não davam essa oportunidade. Nós estamos vendo um movimento disruptivo aí do PL, graças à dona Michele Bolsonaro, que ela veio trazendo esse negócio. Ó, agora nós elegemos só no Paraná 94 mulheres do PL, entre vices, prefeitas e vereadoras. É representatividade. É muito alta. É alta. Então, assim... É histórico, não é? É histórico. Então, o que acontece? Lógico, tem partidos, né? Outros, não estou dizendo que os outros partidos... O ganho é para todos. É para todos. É para todos. Isso eu estou falando só do PL, que é o partido que eu pertenço. Então, o que o PL se preocupa? A gente faz o chamamento da mulher no período eleitoral para que ela venha participar e ser candidata. Aí, nesse período, dá contador, dá um bom jurídico, ajuda a mulher ali a fortalecer a sua campanha eleitoral. O seu know-how também, tá, né? Mas e quando ela chega no espaço de poder de decisão? Quantas vereadoras têm apoio? E aí que o PL entra. Nós somos o PL Mulher. O PL Mulher vem capacitando as vereadoras. Nós temos banco de projetos, nós temos encontros nacionais, todas as mandatárias do PL do Brasil. Já tivemos com a dona Michele em Brasília. Cursos o dia inteiro, desde oratória, prestação de contas, como realizar um bom projeto, manual de uma boa vereadora. Nós temos tudo isso. Por quê? Porque nós nos preocupamos nessas mulheres que estão ocupando espaço, elas têm que fazer bem, têm que fazer bonito. E as que não conseguiram? Essas mulheres que tiveram a coragem de lançar o seu nome, mas não ocuparam uma cadeira de espaço de decisão. Ela tem que entender que ela não é uma derrotada de campanha. Ela é uma mulher que deu um passo. Corajosa para mim. Corajosa. Porque eu não teria essa coragem. E que a gente... Eu acredito que teria. Acho que não. Eu acredito que sim. Ser uma mulher preparada, uma mulher que busca, uma mulher que ouve outras mulheres. Isso é muito importante. O primeiro requisito de um bom representante é ouvir. Ouvir a população. Ouvir as pessoas. E quando a gente ouve as pessoas, a gente pode contribuir muito. E eu sei que você vai me perguntar, mas assim, teve um período que eu neguei muito esse chamado. Poxa, já que você está começando a falar sobre isso, vamos começar a falar vamos começar a falar de onde tudo começou. Conte para nós um pouquinho da tua trajetória e conte também junto essa questão de não querer estar à frente de tantas funções que você tem hoje. A tua formação é direito, né? Uma delas. Conta mais, então. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Nasci em 75, na cidade de Cascavel, mas morei em Capitão das Marques e Santa Lúcia. 2 municípios que antigamente eram um só, mas hoje são 2 municípios. E fiquei até 97 em Capitão das Marques. Aí depois vim para Curitiba para estudar, fazer cursinho, porque eu queria medicina. Na verdade, eu queria fugir do meu ambiente familiar, que a minha mãe era vereadora. Na minha casa, eu falo que os então homens... você tem aí... na minha casa, os homens têm mania de jogar as mulheres para a arena. Desculpa, porque o meu pai foi vereador, vereador de último mandato de 6 anos. Aí ele entendeu que era minha mãe que deveria ser. E a minha mãe, quando ela subia nos primeiros... Eu lembro muito pequena, assim, sabe? Acompanhando ela nos primeiros comícios. Ela subia...
E comício no interior não é assim. Hoje nem fala em comício, hoje fala em reunião eleitoral, né? Mas lá, antigamente era comício. Antigamente era comício Era mesmo. comício. Tinha até... Quem tinha condições até pagava um bom cantor, né? Um artista. Era festa, Era né? festa, Era né? festa. E eu lembro, assim, que o meu pai era candidato e tal, né? E meu pai... meu pai ainda era candidato. E eu pegava propaganda, porque naquela época não tinha tamanho de santinho, nada. Então, tinha um santinho desse tamanho, tinha outros que faziam enorme, outros pequenininho. Eu pegava santinho de todo mundo e colava numa parede lá da casa do meu pai. E fazia o meu comitê. Pequenininha. Que 5, 6 anos. E meu pai falava que eu passava a tarde toda discursando para meus amiguinhos. Diz que meus amiguinhos quase dormiam e eu ficava discursando. Tudo que eu escutava nos comícios, eu falava no outro dia para os meus amiguinhos. E a minha mãe e meu pai achavam muito engraçado aquilo lá. Meu pai falava assim, será que um dia ela vai querer ser candidata, tal, né? Mas passou. Mas você queria ser candidata? Não, nem passava, mas eu repetia. É coisa Olha de criança, né? Olha que interessante. Acho que a gente é fruto já do meio. Já apontava para aquilo que você vive hoje, né? E daí, o meu pai foi vereador por 6 anos e ele entendeu que ele não queria mais. Ele entendeu que ele tinha que se dedicar muito à contabilidade, exigia muito, ele era um dos contadores da cidade. E ele entendeu que a minha mãe era muito popular, que a minha mãe ajudava muito a população através de trabalho voluntário e que a minha mãe deveria ser candidata. A minha mãe, nos primeiros comícios, ela subia em cima daquelas mesas, assim, sabe? Tremia. Que a gente nem escutava a voz dela, porque de tanto que ela tremia com o microfone, Olha sabe? só. Depois foram 6 mandatos. A minha mãe foi chamada por muitos anos mãe dos pobres, sabe? Aquela coisa toda, porque ela trabalhava muito na área social e na área da saúde. Que você herdou bastante dela também. Herdei. Só que eu falava assim, em 97, eu falava assim, eu não quero essa vida pra mim. Eu quero estudar medicina, eu quero sair de casa, aquela coisa assim, porque no interior, às vezes você tá sentado para almoçar em família e vem lá o pessoal, chega, e eu sou do tempo ainda que meu pai e minha mãe só dava aquela olhadinha, a gente já entendia. Sim. Então, pega seu pratinho, levanta e deixa a visita sentar. E aquilo me fazia falta. Eu falava assim, gente, é o meu momento com meu pai e com a minha mãe. Eu não tinha, às vezes, meu pai e minha mãe. Mas lógico que a gente tinha muita qualidade de vida, mas assim, talvez eu queria mais. E uma das coisas que eu sempre falo para todas as mulheres que vêm participar, que querem se candidatar, porque uma coisa é participar, entender, vir nesse movimento, né, de participar da vida política, de entender o que está acontecendo no nosso município, no estado, no país. Que também é importante, né? Extremamente importante. É esse movimento que é importante. Agora, eu senti no meu coração que eu quero ser candidata, a primeira coisa que você tem que fazer é combinar bem com a família. É combinar com o teu parceiro. Por quê? Porque é pesado. Você sai às vezes de manhã e você vai voltar às 10, 11 da noite. E se você tem filhos, quem que vai buscar teu filho na escola? Quem que vai Não tem horário, né? Quem que vai dar comida, tal? Então, tem que estar muito bem combinado e alinhado com o teu parceiro. Porque senão, não vai aguentar. E não adianta você querer edificar o teu bairro, teu município, teu estado, casa, não, se a né? tua casa não estiver edificada. É verdade, Carlice. É o primeiro passo. Então, aquela coisa assim, meu pai e minha mãe eram muito bem combinados. E deles, você veio para Curitiba? Daí eu falei assim, eu vou para Curitiba e tal. Aí não passei em medicina, passei em fisioterapia, cursei fisioterapia. Você é fisioterapeuta também? Para não voltar para casa. Porque eu não queria aquela vida lá da minha mãe. E eu falava, não, a minha mãe é louca, doida, né? Esse negócio de política é muito, muito próximo, tudo estoura na casa do vereador e tal. Eu falei, vou dar um tempo. Aí eu senti o chamado que não era fisioterapia. No último ano de fisioterapia, eu entendi que era direito que eu queria. Passei, fiz direito, fui me especializar em marketing político. Aí de marketing político fui me especializar em gestão de empresas e depois leadership, que é justamente a liderança. E eu, até então, sempre prestando trabalho voluntário, eu vim para Curitiba, fui não sei o que, e onde que deu? Eu falo, o que está traçado na tua vida? Não adianta fugir, não né? Adianta você fugiu de lá. Da missão, não foge da tua missão. Aonde fui parar? No Programa de Voluntariado do Paraná. Fui 12 anos presidente, voluntária
do Programa do Voluntariado Paranaense. É da Provopar. Provopar, né? Que não é do Estado, é uma ONG privada. Já foi administrada por primeiras damas, mas com o advento da lei e do marco regulatório, não pode. Lei de responsabilidade fiscal e marco regulatório não pode. Então, era uma pessoa, qualquer mulher que se candidata dentro do conselho. Ou homem, né? Não tem problema. E daí, eu fui trabalhar defesa civil, ajudar as pessoas. Quando eu vi era chuva, eu já falava assim, hoje vai ter chamado, né? Então, não sabia qual cidade do Paraná. Então, você já cumpriu o papel de ficar o tempo inteiro fora? O tempo inteiro. Ou seja, eu fugi da minha mãe, mas eu trouxe ela, né? E logo em seguida surgiu esse chamado aí para a vida política. Eu falei, meu Deus do céu, não quero, tal. Eu também entendi que não era lugar para mulher. Falei, é um campo muito pesado, não quero, tal. Mas eu falo que tudo na minha vida quando é para ser, é para ser. Um marido militar me incentivando o tempo inteiro, falou, eu acho que teu nome tem que ser testado, vamos lá. Em 2022, fui candidata pela primeira vez a deputada estadual, fiz mais de 16 mil votos, quase 17 mil votos. E foi uma coisa assim... Você já está no teu segundo? Não, no primeiro? Não me elegi na primeira. Tá. Né? Só fui candidata, fiquei suplente do partido. E daí começou todo esse movimento do PL, com Michele Bolsonaro e tal, e estou como vereadora agora, né, primeiro mandato, com 6.384 votos, representando o povo de Curitiba. Essa é a minha trajetória. Você falou que trabalhou na Provopar. Qual foi o projeto que você viu que transformou vidas? Você falou assim, Mirtz, isso aqui transformou vida mesmo. Porque a gente tem vários projetos que não depende só de uma pessoa, depende de muitas situações. Mas aquele assim que você fala, esse é aquele projeto que transforma vidas mesmo. Olha, Mirtz, eu sempre tive um chamado muito grande para acessibilidade, defender a acessibilidade. Eu sempre falo assim, tem que diferenciar o que eu sou e o que eu estou, né? Eu sempre deixo muito claro isso. Então, mas eu sou a primeira pessoa que realizou o Jantar às Escuras de Curitiba. O Jantar às Escuras de Curitiba, a gente vendava os olhos das pessoas, dos convidados, e as pessoas não tinham ideia que elas passavam por um corredor de sensações, com frio, calor, pedra, vários ruídos, e ela não sabia que ela era guiada por um cego até a mesa dela. Aí, quando ela chegava, sentava à mesa, ela degustava o primeiro prato ainda com a venda nos olhos. E depois, um apresentador falava assim, agora você pode tirar a venda. Aí vinha aquela frase de impacto, assim, para você termina a experiência, mas para uma pessoa da sua mesa, a realidade continua. E aí, nós tínhamos várias sensações, aquilo impactou a vida de muita gente. Depois a gente fez o Rally da Inclusão, primeiro Rally, segundo, terceiro, quarto Rally da Inclusão, que é fazer com que as pessoas com deficiência, elas tivessem um passeio, né? De um rally mesmo, assim, como se fosse um rally. Ia para Campo Magro, um circuito aí de 1 a 2 horas, passavam por lama. Você precisava ver a felicidade dessas crianças, das pessoas com deficiência participando de tudo isso. E isso lá em 2003, 2004, 2005, quando a gente não falava ainda muito em acessibilidade. E aí foi tomando meu coração. Uma coisa muito grande. Teve vários projetos, né? Daí veio Libras, capacitar as pessoas para conversarem em Libras. Porque hoje nós temos pessoas que chegam num hospital, numa unidade de saúde, num espaço, e ela não tem como se comunicar, porque ninguém fala em Libras. Melhorou bastante isso. Melhorou bastante, mas ainda falta. Nós temos casos, assim, de pessoas que foram em postos de saúde e tomaram medicamento errado. Então, por onde eu passo, eu sempre procuro trabalhar muito isso. As mães atípicas, que sofrem tanto, né? Porque às vezes elas arrebentam, né? Coluna, ombro, joelho, carregando seus filhos. Então, nós temos que ter esse olhar que cuide dessas pessoas. Cuidar de quem cuida, cuidar das pessoas que têm essa deficiência, para que a gente possa, de fato, ter um mundo mais inclusivo.
Essa sempre foi a minha marca, por onde passei. Teve o Natal Encantado, que a gente fazia a festa no Castelo do Hotel para... Recepcionava como mesmo um castelo com príncipe, princesa, mas a gente sempre se preocupava em fazer com que essa criança que em vulnerabilidade social chegasse nesse mundo encantado, que ela entendesse que era um merecimento pelo comportamento durante o ano dela. E que aquilo era uma fantasia, mas que ela estava merecendo aquele mimo. Não que ela entendesse, olha, tem um castelo, eu nunca vou chegar aqui, e volta para a sua realidade. E depois a gente foi levando essa caravana com uma mensagem sempre de muita fé, de muita espiritualidade, mensagem de Cristo para todas as crianças, que é o verdadeiro sentido do Natal. E a gente ganhou vários e vários prêmios da Ampro, que é a Associação de Marketing do Brasil. Um ano nós ficamos em primeiro da América Latina, como o melhor projeto social de impacto, e os outros 2 anos ficamos vice, ganhamos medalha de prata. Então, são alguns dos exemplos assim de projetos que foram realizados dentro do Provopar, que eu fiquei muito realizada. Eu fui a primeira presidente do Provopar andar os 399 municípios, levando a solidariedade, levando projetos, o ecocidadão, capacitando as pessoas para um meio ambiente mais saudável. Nossa, que inspiradora teu mandato. Nossa, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de... Eu já percebi. Eu falo que a gente tem que saber honrar cada segundo de vida. Hoje mesmo, antes de vir para cá, uma grande amiga, né, que me inspirou em muito do que eu sou, o marido dela me ligou, falou assim, Carlise, você não está sabendo, né? Eu falei, o que foi? Ela falou assim, a Magda partiu. Uau, eu falei assim, gente, como que eu faço, né? Eu falei assim, é uma coisa assim, machuca, mas eu sei que ela fez a trajetória dela foi assim, missão cumprida, como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei minha fé. É isso que eu quero falar no meu último suspiro de vida, sabe? É meu versículo favorito também. É o meu também. Porque eu falo assim, a gente tem que saber honrar. É fácil? Não é. Tem adversidade, tem doença, tem perseguição política, tem violência de gênero, tem as pessoas que têm inveja, sabe? Porque muitas vezes a pessoa que não tem coragem de se colocar à disposição, porque você vira vitrine. E ainda a gente vive um mundo muito polarizado que do dia para a noite você passa a roubar. Sempre tem um político que roubou. Então, você passou a roubar também. E às vezes machuca. A opinião dos outros já me machucou muito, mas a opinião, quando ela te machuca, ela te paralisa. E é isso que as pessoas querem. Então, eu não escuto. Você sabe que hoje eu estava escutando uma reportagem sobre rótulos de profissão. Advogado, político, tantas profissões que têm rótulos. E nós, muitas vezes, somos aqueles que colocamos rótulos. Sem perceber. E sem perceber. Porque a gente já está naquela constelação ali de ficar... Já virou hábito. Virou hábito. Carlise, com todas essas circunstâncias, você também está enfrentando desafios importantes na saúde. Conta para nós um pouquinho como é toda essa rotina e ainda estar disposta e enfrentando esse desafio aí. Mitz, assim, e como eu falei, a gente não pode se vitimizar, né? E como todas nós, uma tem desafio com a família, com os nossos pais, outra tem desafio com a própria saúde, outra tem desafio com o filho. O que eu falo é o seguinte, ninguém aqui tá de passeio e tá num dia maravilhoso 100%. Então, a vida nossa é altos e baixos. E quando ela tiver aquela linha reta, é porque parou. Então, é natural, né? Se você olhar um ecocardiograma, ecocardiograma, né? Do coração lá, você vai ver, né? Uma hora tá para cima, outra hora tá para baixo. Essa é a nossa vida. Essa é a arte da vida. Então, o primeiro passo é não se vitimizar. É entender que os desafios vêm para te fortalecer e para te tornar uma pessoa melhor. Aprenda com os desafios. Eu sempre me pergunto assim, o que Deus está querendo me ensinar agora? É lógico que tem dias que eu vou para casa, choro, tem dias que eu vou para casa, eu faço minhas orações, tem dia que dá vontade de ficar na cama e não sair mais da cama, tem.
Eu sou uma pessoa normal, sou uma mulher normal. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, como ela é forte, não sei o quê. Não, eu tenho pessoas fortes que me ajudam no momento de fragilidade. Eu não sou fraca, mas eu tenho meus momentos de fragilidade, sim. E nesse momento a gente tem que ter bons amigos, tem que ter o apoio da família, tem que ter muita fé em Deus, tem que se conectar. Porque eu sempre falo, a nossa fé, ela balança quando a gente desconecta de Deus. Então eu falo, nossa, onde que eu desconectei? Calma, respira. Lógico, às vezes eu choro um pouco antes. Choro, às vezes já briguei com Deus. Falei, por quê? Não sei o quê. Mas depois eu peço perdão. É natural. A gente é humano. E isso acontece e às vezes a gente fala assim, ó, faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado. E é isso que eu procuro todos os dias, buscar ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor. Não sou perfeita. Não, tô longe da perfeição, mas também busco errar menos todos os dias. E quando você recebeu o diagnóstico? Eu lembro, faz muitos anos, né? Ah, tá, não é recente. Não é recente. Então, lá atrás, ainda quando se comentava em câncer, né? Levava um susto. Mas eu sempre não sei se às vezes é fuga, se é excesso de fé, ou se é aquela coisa assim de, menosprezar. Mas eu nunca encarei com uma sentença de morte. Porque eu sei que no momento que eu tiver que voltar para casa, eu vou voltar. Então, se eu não sei se daqui 5 minutos, eu não sei se daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu não sei quando que eu vou ter que voltar para casa. Isso aqui não é minha casa. É a primeira coisa que eu acho que você tem que ter muito claro, que dinheiro é bom, poder é bom, porque poder, quando a gente tem com objetivo, com propósito de ajudar as pessoas, não com um projeto de poder. Porque muito será cobrado para quem muito foi dado. Verdade. Então, tem que ter cuidado. Sentar numa cadeira de poder é uma responsabilidade espiritual. Então, você tem que ter ciência que isso aqui é uma passagem, que isso aqui é uma escola, e que nós estamos aqui para nos melhorarmos, para voltar para casa. Carlise, você é uma mulher inspiradora. Carlise, nós estamos caminhando para o final. O que você falaria para uma mulher que está enfrentando um diagnóstico? 2 perguntas que eu quero deixar para você. Que está passando por um diagnóstico, porque você, de fato, é uma mulher inspiradora. É uma mulher que não se nega do que está acontecendo, mas é uma mulher que decidiu vencer esse diagnóstico e é louvável, isso é lindo de ver. E a segunda pergunta é, a mulher que gostaria de conhecer um pouquinho mais de política, muitas vezes não quer ser candidata, mas quer conhecer um pouquinho mais, como você mesmo diz, desde que nós levantamos até o momento que a gente fecha nossos olhos durante o dia, política é tudo à nossa volta. Então, para que ela pudesse conhecer um pouquinho dessas 2 situações, o que você falaria para ela? Bom, primeiro que eu falo assim, que todas as adversidades que vêm na vida são para nos fortalecer. Encare como um fortalecimento, se reconecte com Deus, entenda que é alguma mensagem que você está recebendo, o poder está dentro de você, porque se Deus vive dentro de você, o poder está dentro de você. Se reconecte e aceite que você pode ser essa ferramenta de transformação. E que o fim não é aqui. O fim é voltar para casa. E quando a gente volta para casa, a gente tem que ter a certeza da nossa missão cumprida. Então, não paralise por causa de um diagnóstico. Continue se movimentando até chegar o seu momento. Nós temos pessoas que estão 20, 30, 40 anos enfrentando um tratamento e pessoas que não tiveram a oportunidade de enfrentar um tratamento e infartam. Então, é uma das coisas que eu sempre falo, não crie desculpas para você ficar parado. Se movimente. Continue se movimentando. Continue aprendendo. Continue ensinando. Porque todos os dias a gente aprende e a gente ensina as pessoas. Continue trocando essa energia necessária que é a nossa saúde vital. Manter-se conectado com Deus e conectado com as pessoas. E ame a vida, ame as pessoas, se ame incondicionalmente. Você é um templo sagrado de Deus e
você que sente que faz parte dessas mulheres que podem edificar o nosso município, o nosso estado, procure entender um pouquinho mais todos os dias, através de ferramentas como o YouTube, canais de políticas conservadoras, pessoas que de fato defendam Deus, pátria, família, liberdade, e você pode entender e contribuir com a sua cidade, com o seu estado, com a nação, escolhendo melhor os seus candidatos. E por que não? Participando dos pleitos eleitorais. Muito bem, Carlise. Muito obrigada por aceitar estar aqui conosco hoje. De coração mesmo, foi uma entrega verdadeira, profunda e necessária para esses dias. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mitz. E olha, fico de portas abertas, o meu gabinete, a procuradoria. Eu espero que nenhuma precise, né, da procuradoria. Mas, assim, passem lá para tomar um café, para contribuir, porque às vezes a gente tem mulheres que podem ajudar a salvar outras mulheres. E nunca esqueça de estender a mão para alguém que esteja passando por algum tipo de violência. Obrigada. Obrigada, Carlise, pela tua presença tão necessária. Também quero agradecer ao nosso público que ficou até aqui nos prestigiando com esse episódio tão importante, tão necessário para os dias de hoje. Eu quero te convidar novamente a curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nós temos construído pontes de cura aqui nessa mesa. Te vejo no próximo episódio.